Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 3 de junho de 2026, 8 horas, horário de Brasília. A hora H se aproxima. Para quê? Para a retomada da península da Crimeia e Donbás. Estão nas prioridades da Ucrânia. Não divulgado, não confirmado, mas estão. Tive informações recentes de fonte que não se identifica, mas disse para mim. Queda da confiança pública em Putin acelera o colapso do Kremlin. E plano híbrido russo em 2026 vai haver um impasse histórico de Moscou por causa desse plano híbrido russo que não está dando nada certo. A Ucrânia consolida suas capacidades de longo alcance e se prepara estrategicamente para a hora H, momento em que recuperará integralmente a península da Crimeia e a região de Donbás, onde estão as províncias, províncias de Donetsk e a província de Luhansk. Crimeia e a região de Donbás, diante do colapso inevitável russo. Isso vai acontecer justamente porque esse império de cartas, esse império do ditador incompetente vai colapsar esse ano, porque a economia não vai suportar e não vai suportar os fracassos e o tamanho do exército em todo o fronte ucraniano. Por isso, Putin está correndo junto a Donald Trump para pedir: Trump, imponha a eles que me entreguem o Donbás. Não vai acontecer. O presidente e líder ucraniano Zelensky não vai deixar que isso aconteça, e já deixou isso claro. Dados sociológicos internos da Rússia revelam que a confiança pública no regime de Vladimir Putin também está despencando de forma sistêmica, forçando o Kremlin a criar narrativas falsas sobre um fim iminente dos combates, que isso todos sabem que não é verdade. Para tentar conter esta crise interna e manter a aprovação popular, o Estado-Maior russo articula um plano híbrido agressivo para 2026, envolvendo terrorismo energético, manipulações na Bielorrússia e pressões nas fronteiras da OTAN. Assista a essa análise que estou fazendo aqui para vocês. É uma análise profunda, é inédita, para vocês entenderem os desdobramentos dessa virada histórica na guerra. Para isso eu peço também que você que não é inscrito, inscreva-se, é importante. Estou dando isso, diria que é uma matéria inédita, vocês não veem por aí em qualquer canal, e também qualquer mídia, né? Vocês não veem isso, mesmo essas mídias oficiais, normais, antigas, você não vê esse tipo de análise, então inscreva-se. Ajude o canal para fortalecer, compartilhe com suas redes sociais, para os seus amigos, para os seus parentes, indique os vídeos, peça para eles se inscreverem e peço também que, não esqueça, o like é muito importante para o algoritmo do YouTube. Eu conto com vocês. Façam seus comentários, sempre muito bem-vindos. A estratégia na hora H e o colapso do Império Russo. A situação geopolítica e militar das forças invasoras russas na guerra está se deteriorando de forma visível e acelerada em todas as frentes de combate. Tanto que a Rússia não está mais avançando. Ela tenta avançar, recua e está perdendo territórios. Ou seja, a Ucrânia está já retomando, mesmo que de uma maneira não rápida, lenta, mas está retomando seus territórios com sucesso. E eu tenho relatado isso aqui para vocês. A Ucrânia demonstra uma competência formidável ao fortalecer continuamente as suas próprias capacidades tecnológicas e militares para ataques de longo alcance contra o território russo. Essa pressão constante e eficiente exercida pelas forças ucranianas está minando as bases do exército de Moscou e forçando o colapso dos planos originais do Kremlin. Especialistas internacionais de alto nível apontam que a Rússia, operando essencialmente sob a lógica ultrapassada de um império, entrou em um processo de rápida fragmentação interna. Este cenário de enfraquecimento severo abrirá uma janela de oportunidade histórica e estratégica crucial para as Forças Armadas da Ucrânia consolidarem seus objetivos de vitória. O objetivo central é a recuperação total e definitiva de todos os territórios que foram
ilegalmente tomados e ocupados pelas forças de Moscou nos últimos anos. O avanço ucraniano é tão contundente que analistas militares relembram o bombardeio bem-sucedido contra alvos estratégicos localizados na própria capital russa, alterando os rumos psicológicos do conflito. No início desta guerra em grande escala, qualquer previsão de que as forças ucranianas atingiriam alvos em Moscou seria considerada uma impossibilidade pela propaganda do Kremlin. Fariam até piadas, debochariam, mas de fato aconteceu. A Ucrânia está bombardeando Moscou. A realidade atual do campo de batalha demonstra que o congelamento das hostilidades nos moldes desejados pela liderança russa tornou-se completamente inviável devido à superioridade da Ucrânia. Qualquer eventual pausa tática ou demarcação de linhas de combate ocorrerá exclusivamente sob os termos estabelecidos e exigidos pelo Comando Militar Soberano em Kiev. Um congelamento estratégico dos combates nos termos ucranianos garantirá ao país o tempo necessário para consolidar seus recursos e planejar a retomada total de suas fronteiras. Esse método estratégico assemelha-se à tática vitoriosa utilizada historicamente pelo Azerbaijão na reconquista de seus territórios de direito internacional perante a Armênia após décadas de espera. As projeções indicam com clareza que a Ucrânia não precisará aguardar tanto tempo devido ao colossal e contínuo suporte financeiro, tecnológico e militar fornecido pelas nações aliadas e ocidentais. O regime russo demonstra sinais nítidos de enfraquecimento estrutural, muito mais profundos do que os observados no passado, aproximando-se do mesmo destino da dissolução da antiga União Soviética. Estima muitos analistas internacionais que têm credibilidade já acham que vai haver uma dissolução da Rússia, assim como aconteceu com a antiga União Soviética. A consolidação das Forças Armadas da Ucrânia e o fortalecimento do Estado pavimentam o caminho para que, no momento exato da chamada hora H, o país recupere pacificamente a soberania sobre a Crimeia e o Donbass. O comando militar em Kiev mantém-se firme na premissa de resgatar cada centímetro do solo ucraniano que foi criminosamente ocupado pelos invasores desde o ano de 2014. Especialistas e observadores políticos também descartam de forma contundente qualquer possibilidade real de utilização de armamentos nucleares por parte do comando desesperado de Vladimir Putin e seus asseclas do Kremlin. A forte pressão diplomática global e o posicionamento firme de potências como a China atuam como barreiras intransponíveis contra qualquer tentativa russa de escalada atômica nesta guerra. Aliás, a Rússia, com essa guerra, virou colônia da China. Vou falar sobre o segundo tema que eu abordei, agora sobre a queda de popularidade de Putin e as falsas narrativas de paz. Cenário interno da Rússia, analistas políticos renomados e institutos de pesquisa sociológica independentes apontam que a população russa está mergulhada em um estado de profunda ansiedade, principalmente depois do grande bombardeio que aconteceu sobre Moscou, realizado pela Ucrânia. A estabilidade econômica e social, ostentada de forma artificial pela propaganda estatal russa, falhou em esconder as graves rachaduras da confiança do público perante as instituições governamentais. Mesmo os dados coletados por órgãos sociológicos alinhados ao governo de Moscou demonstram uma queda constante e alarmante nos índices de aprovação das estruturas estatais russas. A confiança popular na liderança do ditador Vladimir Putin apresenta uma contração contínua de aproximadamente 2 pontos percentuais a cada semana, que passa, expondo o desgaste do regime, o desgaste do ditador e a gangue do Kremlin. A sociedade russa demonstra sinais claros de esgotamento extremo devido ao isolamento diplomático internacional, ao agravamento da crise econômica interna e às crescentes restrições de comunicação digital. Os cidadãos da Federação Russa anseiam por mudanças estruturais positivas na economia e na política, mas o aparato repressivo da ditadura mostra-se totalmente incapaz de promover o progresso. O que ele só sabe fazer é reprimir quem é contra a guerra.
Percebendo a queda severa em sua popularidade e os riscos de descontentamento social, o comando do Kremlin ativou com urgência uma série de manobras políticas e narrativas artificiais, narrativas falsas. Durante a cúpula internacional da União Econômica Euroasiática, o líder russo tentou emplacar a narrativa de que o desfecho do conflito militar contra a Ucrânia estaria supostamente próximo. A promessa de um fim rápido para os combates tornou-se o eixo principal da propaganda estatal russa para tentar aplacar a demanda legítima da população russa pelo retorno à normalidade social e para tentarem reconstruir novamente e voltar aos patamares anteriores à guerra da sua qualidade de vida que despencou claramente. No entanto, esta manobra esconde um engano cínico da liderança russa, que evita deliberadamente estipular qualquer prazo concreto ou cronograma realista para o encerramento das hostilidades militares. A retórica de Moscou serve exclusivamente como uma cortina de fumaça política para vender uma ilusão persistente da vitória militar, visando garantir a sobrevivência política do regime. E o plano híbrido agressivo da Rússia para o ano de 2026. Relatórios detalhados emitidos por agências de inteligência ocidentais revelam que o Estado-Maior russo firmou um compromisso interno para tentar capturar o controle de Donbass até o outono. Para alcançar este objetivo meramente mediático e restaurar temporariamente a autoridade arranhada do líder do Kremlin, Moscou demonstra disposição para sacrificar o restante de suas capacidades. Especialistas militares concordam de forma unânime que a Rússia não busca uma desescalada, mas sim a preparação de um cenário de agressão combinada de larga escala em várias frentes. O plano estratégico, estruturado pelo Comando Militar Moscovita, engloba uma série de táticas híbridas agressivas desenhadas para tentar desestabilizar a Ucrânia e sobrecarregar os seus parceiros internacionais. O retorno do terrorismo energético figura como uma das principais armas russas, com projeções de novos ataques maciços e covardes contra a infraestrutura crítica e os sistemas civis ucranianos. Adicionalmente, o exército russo tenta mobilizar suas últimas reservas militares operacionais na tentativa de desviar divisões importantes e experientes do exército ucraniano de suas posições atuais. O plano russo cogita inclusive a abertura de uma nova linha de pressão militar ao norte, utilizando territórios e estruturas militares da Bielorrússia para criar uma distração estratégica. A estratégia russa adota também a tática de incêndio híbrido, buscando inflamar conflitos de caráter local e controlado para a região separatista da Transnistria, que fica na Moldávia e nas proximidades das fronteiras dos estados bálticos. O objetivo central dessa dispersão geográfica de ameaças por parte de Moscou é tentar fragmentar o foco operacional e a atenção militar das forças de defesa da OTAN na Europa. Esta postura agressiva evidencia que o regime ditatorial de Vladimir Putin encontra-se preso em um verdadeiro e insolúvel impasse histórico no campo de batalha e na diplomacia. O governo russo não possui mais nenhum projeto real de progresso para oferecer à sua própria sociedade, restando apenas a manutenção de um estado de guerra permanente e destrutivo, mas que também, além de destruir as cidades ucranianas, o povo ucraniano com baixas e mortes, que destrói a economia da Rússia e, consequentemente, destrói também o povo russo. A escalada de tensões econômicas e o clima dos confrontos armados serão as características dominantes e definitivas que moldarão a situação político-militar internacional ao longo de todo o ano de 2026, ao tentar sustentar sua popularidade interna por meio de ilusões, mentiras, propagandísticas de vitórias rápidas. O Kremlin apenas acelera a destruição das bases de sustentação de suas forças armadas. Decisões estratégicas equivocadas tomadas pelo comando russo aproximam a Federação Russa de forma inevitável de uma profunda e irreversível crise sistêmica dentro de suas próprias fronteiras nacionais. Para concluirmos, o panorama estratégico atual deixa claro que as ambições imperiais da Rússia estão colidindo com a realidade de sua própria fraqueza sociológica e militar. O avanço tecnológico da Ucrânia, somado ao suporte maciço do Ocidente, garante que a iniciativa de longo alcance permanece com as forças ucranianas para a retomada de suas terras soberanas.
as manobras híbridas e o terrorismo energético planejados por Moscou para o ano de 2026 são demonstrações de desespero de um regime encurralado para sobreviver. A Ucrânia mantém-se firme, organizada e preparada para a chegada da hora H, consolidando uma superioridade moral e militar até a vitória definitiva e o restabelecimento de sua integridade territorial. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, obrigado pela audiência, eu conto com vocês. Não esqueçam. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia, a Deus que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.